Personal, e agora chegou a hora que alguns personagens adoram e que outros nem tanto. Por quê? Porque são as recomendações dos parâmetros para clientes avançados no treinamento de força. E uma das coisas que a gente tem que ter em mente é que a brincadeira de fato começa com um cliente avançado. E por que muita gente gosta? Porque aquele personal raiz que está acostumado a passar treino para aqueles clientes mais avançados, ele utiliza estratégias de treino muito intensas. Por quê? Ele treina desse jeito, então ele gosta de sentir um método mais intenso, ele sabe que fazer determinados exercícios na mesma sequência, para um grupamento específico, tem um sentido diferente durante o treino, e é isso que realmente afasta alguns personagens da prescrição para os clientes avançados. Por quê? Não só não tem ideia dos parâmetros que direcionam o treino para um cliente avançado, como não estão acostumados a treinar de maneira avançada também. E já aconteceu o caso de uma cliente procurar uma determinada colega de trabalho onde eu dou minhas aulas e a personal me passar essa cliente porque não estava segura de montar um treino avançado para uma cliente que era avançada. Então ela falou: Jorge, eu não tenho muito noção assim de treino, enfim, eu acho que eu posso até destreinar essa cliente, então eu prefiro que você, se você tiver horário, você atenda. E eu atendi. E ela gostou muito do resultado. Então você pode estar perdendo uma oportunidade. Então não só porque você não entende esses parâmetros de treino, como você também não os executa com você mesmo. E outro ponto que a gente tem que entender na hora de classificar um cliente como avançado, aquele cliente que está vindo para você pela primeira vez, é cuidado com os falsos avançados, como eu falei antes. Indivíduos com físico muitas vezes mais desenvolvido e em muitos casos até de maneira genética podem confundir um pouco a cabeça do personal. Então o ideal é que para um falso avançado você inicialmente subestime o treino dele. E caso você perceba que você poderia ter apertado um pouquinho mais, é só você fazer um ajuste no meio do percurso, isso não é problema algum. Muito melhor do que acabar passando um treino inadequado e o cara possa vir a se lesionar ou se desestimular pela intensidade e tamanho que ele não estava acostumado a fazer antes. E no avançado a gente divide em 4 subgrupos. Avançado 1, 2, 3, 4. Por que tem geralmente um a mais do que o iniciante e o intermediário? Porque no iniciante você consegue trabalhar o cara de 6 meses a 1 ano. No intermediário, de 1 ano a 2 anos. Praticando, obviamente, ele vindo do iniciante. Agora, o avançado, o céu é o limite. Então não tem muito tempo para você dizer que esse cara é o avançado máximo, se você ainda não experimentou de tudo com ele. Então é necessário que você continue a progressão, e nesse caso o método progressão de treino dividiu em 4 subgrupos principais, mas não quer dizer que acabe no nível 4. Como eu falei, para o avançado o céu é o limite. E aí nesse ponto, ressaltando ainda a questão do cliente, é que ele realmente procura um profissional, um personal trainer, para que faça diferença nos resultados dele. Por quê? No iniciante e no intermediário, muitas vezes ele consegue ir até sozinho. Não é tão difícil frequentar a academia com treinos mais moderados. Em muitos casos o cara até contrata o personal mais pela companhia ou mais pelo compromisso. Agora, se o cara é avançado e ele procura um profissional para torná-lo mais avançado ainda, para dar um resultado que ele não teve ainda sozinho, realmente ele vai procurar um profissional diferenciado, um profissional preparado para levá-lo até onde ele consiga responder, só que obviamente com muita segurança e eficiência também. Então vamos lá, o critério de inclusão para o avançado 1 é alguém ativo com regularidade há mais de 6 meses. Jorge, só 6 meses? Sim, dependendo da pessoa ela pode evoluir muito rápido. E muitas vezes pode ser que aquele cliente está batendo na trave ali do intermediário para o avançado, então ele já está lá há 6 meses meio perdido e você é a solução para a vida dele. Então, com 6 meses contínuo, apresentando algumas características e experiências de clientes avançados, ele já pode entrar no avançado 1. E com mais de 1 ano de treino e com interrupção entre 1 a 3 meses. Esse é um cara avançado 1. Frequência semanal para ele de 4 a 6 vezes na semana. É um cara que tem que treinar bem, normalmente o treino dele é mais dividido. Então é necessário que ele tenha uma frequência semanal maior do que o intermediário, por exemplo. Diferente do intermediário, além do treino A e B, a gente já começa a empregar aqui o treino A, B e C, clássico, para alunos avançados, possibilitando mais grupamentos e um maior tempo de recuperação entre séries.
possibilitando maior ênfase em grupamentos específicos, possibilitando maior quantidade de exercícios por grupamento e maior tempo de descanso entre os treinos. Os dias de treino, a gente tem que alternar esses treinos no mínimo entre 48 horas para que você consiga repeti-los sem causar prejuízo à recuperação muscular. Os sistemas de treino, além do alternado por grupamento, localizado por articulação, localizado por grupamento, volta aqui o alternado por segmento. Como assim, Jorge? Alternado por segmento, não um sistema para cliente iniciante? Também. Porém, se o cara vai treinar potência ou força com mais carga, você alternar as regiões vão reduzir o impacto da fadiga localizada. Então ele pode fazer um agachamento bem pesado e ao invés de ir para um leg press, ele pode ir para um supino. Enquanto ele vai lá, mantém as cargas altas, seja para força, seja para potência, para uma região, ele está descansando a outra. Então a tendência é quando ele voltar, uma vez que para um cara que quer resultado de força, ele precisa manter a carga do treino alta. Para hipertrofia nem tanto, ele pode até terminar com uma carga menor, porque o efeito metabólico pode potencializar a hipertrofia. Agora, para quem quer força, o alternado por segmento é uma excelente opção. Então ele faz parte agora do avançado novamente. Quantidade de exercícios de 8 a 10. Por quê? Agora ele tem uma divisão maior, ele pode fazer um ABC, consequentemente, ele pode dividir melhor esses exercícios, sem que o treino dele, apesar de avançado, seja muito longo. Tipo de exercício, agora ele vai dar ênfase em pesos livres. E a máquina, dependendo, vai ser um pouco mais complementar. A prioridade dos exercícios vai ser aumentar a ênfase em músculos isolados e em exercícios específicos, diferentes dos outros, que a gente começava mais pelos biarticulares. Você pode enfatizar agora o que você precisa, sem se preocupar se é um exercício mais complexo ou não, como por exemplo aqueles de padrão motor. Quantidade de articulações multiarticulares e uniarticulares, de acordo com a prioridade, mais uma vez, e a especificidade do exercício. Foco de atenção externo, quando a gente quer intensificar o movimento, e agora, mais do que nunca, o interno, porque um avançado ele tem que aprender a contrair o músculo-alvo dele, especialmente se o objetivo for estético. Então, o interno agora ele é direto também, não é só um introdutório. A ordem de exercício também é por prioridade de músculo ou no exercício alvo. Você vai fazer primeiro o que você precisa mais, se é um músculo X ou um exercício Y. Os métodos fazem parte certamente desse seleto grupo de clientes avançados. Então você vai usar métodos introdutórios, intermediários e avançados. Aqui o bicho pega. Inclusive, você pode combinar métodos em um exercício só. Você, por exemplo, pode fazer um método iniciante, que é um biset, dos exercícios seguidos, e no seguido você ainda faz um drop. Isso para o mesmo exercício, por exemplo. Então, além dos métodos iniciantes, intermediários e avançados, você também pode combiná-los, deixando o treino do cara punk. Número de séries de 3 a 4 séries, aqui já entram 4 séries também, para você poder aumentar o volume de treino. Quanto mais treinado, mais exercício aquele indivíduo precisa. Faixa de repetição de 6 a 15, aumentando não só a intensidade, como a fadiga. Sobrecarga, é claro, uma sobrecarga forte, aumentando a quilagem dos exercícios, especialmente dos exercícios que facilitem um grande levantamento de peso, como os agachamentos, os legs, os supinos, as puxadas, as remadas. Então pode tacar a carga no cara que ele aguenta. Falha concêntrica, sim. Falha total em exercícios mais seguros e próxima falha em momentos que você veja que pode colocar o cara em risco. Sim. Ninguém quer falhar no agachamento a fundo, com barra livre. Então você pode chegar bem próximo da falha que o cara chega. Agora no leg horizontal ele já consegue. É muito mais fácil.
Velocidade, a gente continua com a moderada, 1010, 1020. A lenta, segurando a fase concêntrica, 2020, e intensificando a excêntrica, 1030. E agora a gente também entra na velocidade rápida, especialmente nos treinos de potência e fadiga, onde a concêntrica vai durar aproximadamente meio segundo, com excêntrica de 1 segundo, ou a concêntrica de meio segundo, com excêntrica de 2 segundos. Então agora a gente já tem velocidade mais rápida. Amplitude é o de sempre, você já deve estar até cansado de ouvir, arco de movimento livre de dor e específico por exercício. Intervalo entre as séries, 30 segundos para treinos com fadiga, a 2 minutos para treinos com carga. Então, potencializando a fadiga e potencializando as cargas. Importante. Você tem uma faixa maior de intervalo. Intervalo entre exercícios, de 1 a 2 minutos normalmente. Isso aqui não muda agora não. E a duração por sessão, já que agora você vai fracionar mais o treino dele, e ele já é mais treinado. Quem é treinado é menos treinável. Às vezes, dependendo do indivíduo, com 6 sessões ele já vai estar mais do que adaptado. E esse é o avançado 1.